Vamos dar uma olhada. Começando aqui pelo Fear and Greed Index, ou seja, mede aí o medo e a ganância do mercado, períodos de muito medo, extremo medo, e períodos aí onde está muito eufórico, onde a ganância fica muito alta. E aí vocês podem ver aqui na escala que cores escuras é sempre que está um extremo medo, e cores mais verdes, aqui amarelo, mais verde, significa que é um período muito eufórico do mercado. Esse indicador é um indicador muito famoso, mas sinceramente eu nunca tinha parado para ver o gráfico dele. Eu sei que o Rodrigo nas últimas lives tentou ali botar, né, como se fosse um gráfico de Fear and Greed Index, e aí eu tava dando uma pesquisada em algumas coisas e apareceu esse gráfico que eu trouxe para mostrar para vocês, realmente muito interessante, porque às vezes você vê só um indicador, né? Geralmente as pessoas veem só um indicador. Ah, a gente está num período de extremo medo, a gente está na faixa de 10, chegou a bater 10 na semana passada. Mas assim, quando você visualiza o gráfico, quando você abre e faz um gráfico disso, como é nessa imagem, você consegue visualizar melhor aquele ditado, né, de compre a ação dos canhões e venda ao som dos violinos. Porque realmente, assim, esse gráfico aqui é muito claro. Sem entender nada, sem saber do que a gente está falando. Você acha que a gente está num período aqui mais para compra ou mais para venda, assim, sem entender, sem saber do que se trata. Eu acho que esse gráfico é um gráfico muito claro, né? Sempre comprar quando a maioria tem medo e sempre vender quando a maioria está eufórica. É óbvio que isso é apenas um ditado, você tem que ter uma estratégia, mas assim, achei muito interessante porque realmente você vê aqui período de extremo medo aqui no bear market de 2019, extremo medo no mercado, aqui no Corona Dump, quando o Bitcoin saiu de 10 para 3 mil dólares, um pouco antes do halving aqui em 2020, também extremo medo. Aqui no fundo, em 29 mil dólares, extremo medo. Em setembro, chegamos a flertar também com extremo medo e agora estamos aí, né, mais uma vez, também no período de extremo medo. Então, é um gráfico que fala por si só, não preciso ficar comentando muito sobre ele. E continuando, aqui eu trouxe um gráfico da Whale Map. O Whale Map tem um Twitter muito famoso, vocês podem acompanhar eles pelo Twitter. Eles soltam direto estudos como esse lá, e eles soltaram esse estudo hoje, mostrando que, qual é o objetivo aqui que eles mostram? Eles rastreiam, o Whale Map, como o nome já diz, eles rastreiam, né, as baleias. Então eles rastreiam o comportamento de baleia sempre que tem inflow e outflow de baleias no Bitcoin. E sempre que você vê essas bolas verdes aqui, significa acumulação por parte de baleias. E sempre que essas bolas são maiores, é maior acumulação. E menores, menor acumulação. Então o estudo que eles soltaram hoje é que esse suporte de 41 mil dólares foi visto aqui uma pequena acumulação de baleia e aqui atrás também. E principalmente em confluência com esse outro gráfico que eles trouxeram, um zoom mais focando nessa parte dos 41 mil dólares, vocês veem que tem um suporte aqui muito grande em relação à acumulação passada de baleia só nesse período de 2022 que o Bitcoin está transitando nesses níveis de preço, né? Encontrando um suporte muito forte ali em 40, 41. Então o EOMAP fez esse estudo mostrando que esse suporte aqui de 41.708, sendo mais preciso, é um suporte muito relevante em relação a uma acumulação passada de baleias que obviamente tendem a não vender seus bitcoins abaixo do preço que eles acumularam. Então, a gente tem aqui esse suporte por baleias, tem aqui também diversas outras acumulações, como vocês podem ver em janeiro, aqui 43 mil dólares, 42.800. Então, o EOMAP é muito legal porque você consegue ver justamente esse comportamento aí de carteiras de baleias acumulando. E mais uma coisa que eu tenho para mostrar para vocês em relação ao EOMAP é que eles rastrearam aqui que foram comprados 90 mil bitcoins na faixa de 46.500. Então a gente tem aí baleias, mais uma vez, a fonte do Whale Map, eles fizeram esse estudo, então eles rastrearam aí realmente uma acumulação de 90 mil bitcoins por parte de baleias, nesse nível de preço de 46.500. Então realmente foi uma acumulação muito interessante, uma acumulação bastante significativa, achei legal para mostrar para vocês. Vamos avançar? Porque aqui eu trouxe também uma coisa muito interessante, que é em relação ao número de novas entidades que chegam no mercado todos os dias, e você nota muito claramente, aqui a gente tem o ciclo de 2017, e ciclos do Bitcoin são formados porque a gente tem novos participantes chegando no mercado todos os dias. O Bitcoin, quando ele faz o seu ciclo de alta, ele vai para as mídias, ele atrai muita gente, ele ganha manchete. Então, isso faz com que muitas pessoas sejam atraídas pelos ganhos, cheguem no mercado, e aí gera ali o chamado FOMO, Fear of Missing Out. Todo mundo tem medo de ficar de fora, porque tá todo mundo vendo todo mundo ganhando dinheiro, e aí todo mundo entra, faz a bola de neve, e o Bitcoin explode. Historicamente, os ciclos de alta foram assim. Então, a gente teve aqui 2017, e a gente teve aqui o primeiro período desse ciclo de alta, na minha visão, de outubro até abril de 2021. Então, outubro de 2020 até abril de 2021, isso aqui para mim é muito claro. Você tem aqui
a quantidade de pessoas chegando no mercado, a quantidade de entidades, na verdade, chegando no mercado, crescendo, alta, chegamos a níveis superiores de pessoas chegando no mercado do que de 2017, o que é normal a cada ciclo. A gente precisa de mais pessoas chegando, porque o Bitcoin está mais maduro, você precisa de mais gente para fazer os grandes ciclos de alta, você precisa de mais dinheiro, na verdade, para fazer os grandes ciclos de alta, para movimentar um ativo que agora chegou a ser trilionário, né, quando o Bitcoin bateu 52 mil dólares aqui pela primeira vez. Então, esse gráfico aqui é muito claro, mas o interessante é notar que a gente sempre está numa crescente. Então, desde 2014 aqui, vou até tirar minha câmera para vocês darem uma olhada, desde 2014 aqui, vocês notam que a gente está numa crescente. Então, a gente vem numa crescente. Nos ciclos de alta, a gente tem um pico de novas entidades chegando no mercado. E nos períodos entre ciclos, isso diminui, mas sempre num chão maior do que o período anterior. Então, o primeiro que eu quero que vocês notem é que a gente sempre está numa crescente. Só que a segunda coisa interessante é que no segundo pico que a gente teve, em novembro do ano passado, em 69 mil dólares, a gente não estava vendo o número de entidades como nos ciclos anteriores, em períodos de topo do Bitcoin. Esse topo que o Bitcoin fez em 69 mil dólares não foi um topo que, historicamente, os dados se apresentaram em ciclos passados. Então, isso aqui é muito básico. Quando você tem uma nova all-time high, os ciclos de alta são formados por novas pessoas chegando no mercado todos os dias. Todo mundo eufórico, pessoa física chegando, todo mundo falando de Bitcoin. Os topos é o comportamento mais clássico de ciclo de alta. Muitas pessoas chegando no mercado todos os dias. E a gente não viu isso em 69 mil dólares. Isso é curioso. Porque para mim, esse topo de 69 mil dólares, ele não iria acontecer. Porque a gente não tinha novas pessoas chegando no mercado todos os dias. Porém, ele se deu, na minha visão, muito pelo comportamento dos compradores de longo prazo e de carteiras ilíquidas. Então isso para mim é muito claro, porque se a gente não tinha novas pessoas chegando no mercado, a gente não tinha picos de pessoas chegando em 69 mil dólares, como é que você consegue movimentar um ativo que saiu de 29 mil dólares para 69 mil dólares? Na minha visão, é óbvio que foi uma acumulação de comprador de longo prazo, carteiras ilíquidas. Eu canso de mostrar isso aqui no canal, por sinal ontem eu fiz um vídeo completo rastreando justamente os compradores de longo prazo, então achei muito interessante. Aqui vocês notam que a gente tem aqui o percentual, né, que os mineradores recebem de taxa. Então vocês veem que percentualmente eles estão recebendo muito pouca taxa, ou seja, estão recebendo praticamente só ali a recompensa por bloco minerado. Você vê aqui também no ciclo de 2017, ou no primeiro topo que a gente fez em abril do ano passado, sempre nesses períodos de ciclo de alta, essas taxas começam a ficar altíssimas, os mineradores começam a ganhar mais taxa, porque tem muita movimentação, muita gente chegando. Mas o período que a gente está em confluência com isso aqui, vocês veem que é aqui embaixo, então taxas muito pequenas, pouca movimentação. Inclusive, mais uma vez, o topo 69 mil dólares se deu dessa forma, o que eu achei muito curioso, diferente dos últimos anos. E vamos aguardar, porque a grande verdade é que agora a blockchain está sem grandes emoções, sem grandes movimentações.